Olá pessoal, tudo bom? Vamos ver aqui, o Rafael mandou pra gente. Natan, faz um tesouro 5 minutos com o meu case. Então tá, só que eu acho que vai demorar um pouco mais de 5 minutos, porque tem bastante coisa aqui. Comprei diversos títulos Tesouro IPCA 26 em 2021 com uma taxa média de 3,5. Hoje a taxa está bem acima, porém identifiquei que mesmo assim esses títulos estão com um lucro médio de 9%, embora o lucro foi abaixo do CDI e do IPCA. Então, o que, que acontece, pessoal? Isso aqui, de fato, é a marcação a mercado. Só que a marcação a mercado que a gente está acostumado é aquela marcação a mercado que, quando a taxa sobe, você começa a ver o seu saldo no negativo, que dá aquele pavor na turma e o pessoal começa a ficar desesperado porque o investimento deu errado. Mas o que, que a marcação a mercado aqui está fazendo, já que a taxa saiu de 3,5 e está em 5,5? Vamos ver aqui se é 5,5 mesmo. 5,63 no momento que eu estou gravando o vídeo, que é no fechamento, com as taxas do fechamento do dia 26 de outubro. Então, voltando aqui para a pergunta. Então, aqui tem marcação mercado. O que a marcação mercado fez? Ela reduziu o ganho do título. Ela reduziu, no caso, todo o plus, então ele estaria perdendo todo o plus de 3,5 e um pedacinho do IPCA, porque o título não acompanhou o IPCA cheio. O que, que precisaria para a gente atingir o IPCA cheio e todo o lucro acima? O vencimento ou a taxa de resgate ficar igual a 3,5. O que, no cenário atual, ninguém está falando. É uma coisa que está muito longe ainda. Mas o que, que acontece? Conforme mais passa o tempo, menor fica esse prejuízo. Então, digamos que a inflação tenha sido 12%, eu acho que não. Ele comprou. Ele comprou quando? Bom, eu acho que foi em março, um ano, mais de um ano e meio. Digamos que a inflação tenha sido 15% nesse um ano e meio, realmente eu não tenho o número aqui exato. E deu 9. Então, para que esse 9 se aproxime cada vez mais da inflação e comece a ficar um pouquinho acima da inflação, você tem que dar um pouquinho mais de tempo. Teria que dar um pouquinho mais de tempo para ter mais efeito do juro composto e acompanhamento do VNA que está crescendo. Observe-se que isso se deve ao avanço do VNA, exatamente, no tempo, e também o vencimento do título. Porque lá em 2021 ele tinha um prazo X para vencer. Agora o prazo dele para o vencimento é muito menor, logo ele está muito mais próximo do VNA. Mesmo que o VNA tivesse ficado parado nesses um ano e meio, você teria sim um aumento no preço do título, porque ele está mais próximo do vencimento. Então ele está, digamos assim, ele está vencendo essas etapas, né? A cada ano que passa, que ele está mais próximo do vencimento, é mais um pouquinho que ele percorre em direção ao valor final, né? Que é o VNA. Muito bem. Realizei esse lucro para aportar no IPCA 35, pois tive uma mudança de objetivo pessoal. Creio que fiz um bom investimento, pois saí com lucro, mesmo que abaixo do IPCA nesse período. Porém, consegui alongar minha carteira com excelentes taxas no IPCA 35, que foi 5,78, verdade. Tá? Muito gostei, acho que foi legal aqui. Porque, claro, a gente sempre fica desconfortável de carregar aí uma taxa baixa, não é, pessoal? Mesmo que essa taxa baixa seja para os padrões atuais e a gente tem outros investimentos que perdem para a inflação ao longo de 10 anos e muitas vezes as pessoas nem se dão conta desses outros investimentos. Os membros estão entendendo do que eu estou falando, né? Tem investimentos aí, pessoal, que pelo fato de estar sempre te pagando, mascara um pouco esse efeito de perder feio para a inflação, mascara e muito, e a pessoa não se dá conta. No Tesouro IPCA principal, a pessoa se dá conta na hora, basta fazer a continha que o Rafael fez. Né? Vou continuar fazendo o desinvestimento do IPCA 26, cujos títulos adquiri com uma taxa mais baixa para ir alocando no 35, já que tem o prazo. Bom, então, pessoal, o que eu sempre falei no canal?
Se você está trocando um IPCA por outro sem prejuízo, ok. Porque a única coisa que você teria perdido no caso seria tempo, né? Ao invés de alocar diretamente no 35, bom, mas tem uma variável que ele citou aqui. Mudou aqui, ó. Ele teve uma mudança de objetivo pessoal. Então, ele amadureceu como investidor, ele refletiu e viu que vale mais a pena aguentar um pouquinho mais a marcação a mercado mesmo no prazo mais longo, no IPCA 35. Por quê? Porque o acúmulo de juro composto lá no fim vai ser muito, muito melhor, certo? E ele tira um problema que é o reinvestimento. Em 15 de agosto de 2026, uma decisão obrigatoriamente teria que ser tomada. E aí, pode ser que a taxa lá em 15 de agosto de 26 do IPCA 35 esteja muito menor do que isso aqui. E se a taxa tiver lá, digamos, 2%, IPCA mais 2 em 2026 no IPCA 35? Ah, não, essa hipótese é remota. A gente não sabe, essa aqui é a verdade. Ele está fazendo a troca hoje, está se prevenindo disso. Estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso? Claro que não. Por quê? Porque ele teve uma mudança de objetivo pessoal. Ele fez uma reflexão e tomou uma decisão sozinho, certo? Ele não está copiando nenhum youtuber aqui, até onde eu saiba, né? Então, tá ok. Então, é nesse sentido que você tem que fazer essa reflexão, tá? Então, assim, nada contra. Saiu sem prejuízo numérico, nominal, tranquilo, tá? Boa ideia. Também tenho grande parte do 26 nessa taxa e data, porém entro com dinheiro novo em outros prazos. O Valdener colocou um comentário polêmico aqui, mas vamos explicar. Se a sua rentabilidade foi de 9%, abaixo da inflação no período, você não teve lucro, pois perdeu para a inflação. Então, vamos lá. Pagou imposto de renda? Pagou. Então teve ganho de capital. Tá? O termo correto é ganho de capital. Pagou imposto de renda ao resgatar esse IPCA 26, não pagou? Pagou. Então. Mas foi abaixo da inflação. Mas a Receita não se importa com isso. A Receita se importa com o ganho. Houve ganho? Houve. Então, pagou imposto de renda. Então, sim, Valdener, ele teve lucro aqui. Tá? Você conseguiu, com a venda do IPCA 26, comprar mais ou a mesma quantidade de títulos no IPCA 35? Que bom, o Valdener já está pensando com os títulos em termos de commodities, que é isso que importa. E aqui pode ficar talvez a maior dica desse vídeo, tá? Que é a gente pensar sempre em quantidade de títulos. Porque, por exemplo, realizar ganhos de marcação a mercado, e o problema não é realizar o ganho da marcação. Ganhar na marcação a mercado, tudo bem. O problema é se você pretende recomprar o mesmo título. E aí, quando você recompra mais caro, você acaba recomprando menor quantidade de títulos, que é o que eu chamo de sempre pensar em títulos como commodity, né? Então, por exemplo, você realiza um ganho de marcação a mercado, sei lá, no IPCA 45, e quando vai ver, realizou o ganho quando ele estava R$ 1.000, agora ele está 1.100, você acaba recomprando menos títulos. Né? Se vendeu a 1.000, agora vai reinvestir, vai recomprar. Pô, eu quero ter de volta aquele título que era tão bom na minha carteira e tal. Aí vai acabar comprando uma quantidade menor. Então, isso aí é o que eu chamo de pensar no título como commodity. Depois que você investiu, pensa neles como commodities. Mas, sim, eu acredito que o Rafael tenha comprado mais títulos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, aqui no gráfico, para mostrar aqui o momento, né? Nós temos a taxa. Então ele comprou em 2021 com taxa média de 3,5, então ele fez vários aportes e foi aqui, ó. Foi lá por maio, ó. Foi por maio isso aí. Março, talvez. Aqui também tivemos taxa de 3,5, embora em março a taxa tivesse escalado um pouquinho, mas em maio ficou mais certinho no 3,5, talvez tenha sido maio. Vamos ver o preço que estava em maio de 2021. Olha ali, ó. Estava em torno de 2.950, alguma coisa assim. E em março, vamos ver aqui, ó. Em março, dia 3 de março, ele estava 2.909. Vamos ver 3 de março qual era a taxa. Março, dia 2. Deixa eu ver, 3 de março ele estava até com taxa mais baixa do que isso. Não, aqui, ó.
2, 3 de março, 3,27, não, é 3,5. 1º de abril, 3,57. Então foi por aí que ele conseguiu ter esse pequeno lucro aí. Vamos ver, abril, aqui tá difícil de ver. Mas então, em torno de 2,900, 2,950, sai a 3,200, que é o que o título tá hoje. Claro, aqui, então, vamos ver aqui o preço de compra 3,210. Vamos ver o resgate. O resgate 3,196, até que não está tão. A punição, né, pelo resgate antecipado até que não está tão absurdamente alta. Né? Então vamos ver assim, ó. Vamos dizer que ele tivesse 10 títulos, tá? 10 títulos, Tesouro IPCA 26. Vamos ver aqui, ele vendeu quanto que ele obteve. Vamos pegar aqui e fazer a continha. 10 vezes 3.000. Só para assim, né, dar um pouco de graça, assim, não ficar só em um título, né, aquela coisa toda. Vamos fazer de conta aqui, tá? 31 mil, agora vamos dividir pelo preço do IPCA 35 na compra, né? Vamos ver aqui na compra. Tá, 1.900, então tinha 10 menos dividido por 1.953 com 25 centavos. Olha aí, ó, recompra 16. Então, realmente um baita negócio. Realmente um baita negócio. Se tiver o prazo. Se tiver o prazo. Ah, não, então comprar o IPCA 26 é ruim? Não, não é isso. É que houve uma mudança de objetivo, uma mudança até de perfil de investimento. Rafael, mas não tem como comprar a mesma quantidade de títulos, pois eles possuem preços diferentes, exatamente. Embora o retorno foi um pouco abaixo do IPCA no longo prazo, irá compensar a troca do 26 pelo 35, com certeza, não só na taxa, mas na quantidade de títulos. Além de postergar o risco do reinvestimento, que é uma coisa que eu nem tinha lido seu comentário, mas eu estava falando aqui. Ele já se livrou de um problema. Pode ser que em 15 de agosto de 26 a taxa esteja IPCA mais 7, mas aí paciência. Se você comprou a IPCA mais 5,78, o efeito do IPCA mais 7 não é tão grande quanto se você tivesse comprado a IPCA mais 3,5, porque a diferença de taxa não vai ser tão grande, tá? Outro comentário que dá para fazer aqui é o seguinte: se a gente está pensando em trocar um título curto por um título longo, né, que é o caso aqui, está trocando, e aqui é que é o segredo, o núcleo do vídeo, pessoal. Muita atenção nessa hora, que o que eu vou falar aqui é muito importante. Tá? Você tem ali uma quantia X em IPCA 26 e vai trocar por IPCA 35. E se as taxas continuarem subindo, o que acontece? Ora, como o IPCA 26 ele é quase um reloginho, ele vai desvalorizar muito pouco ou quase nada, ou vai ter um pequeno rendimento, tá? Sim, pode ser abaixo da inflação, mas é aquilo, pagou imposto de renda, teve lucro. Então é nesses termos aí que a gente tem que pensar, tá, pessoal? Não teve rentabilidade real, aí não, mas teve alguma rentabilidade, tanto que pagou imposto de renda. Então tá. Então a taxa está subindo, pessoal, está subindo. Qual é o raciocínio? Quando que é melhor comprar? Depois, tá? Por quê? Porque o que acontece? O IPCA 26 ele vai estar ali rendendo como um reloginho, talvez andando de lado, e o IPCA 35 vai desvalorizar. Se a taxa subir, ele vai ficar mais barato. Então, se a taxa sair dos atuais 5,8 e romper os 6%, certo? E o IPCA 26 vai para 5,8 ou 5,9, ele vai ali para 3.100, 3.150, ele vai continuar na mesma toada, basicamente. Agora o IPCA 35 pode cair forte. Se ele cair R$ 100, é uma pancada muito maior, porque proporcionalmente ao preço do título, R$ 100 é muito mais diferença. No 45, então, muito mais ainda, certo? Mas como 45 não é o objetivo da questão, a gente nem vai comentar. Então, isso tem que pensar. Se a taxa está subindo, então, o melhor é esperar, mas a gente não tem como adivinhar isso. Por isso, fazer de maneira fracionada é interessante.
Agora, se a taxa cair, pessoal, esse é o problema. Se a taxa cair, o que acontece? Aí o IPCA 26 pode ter um pequeno ganho de marcação a mercado, mas o IPCA 35 vai ganhar forte na marcação a mercado. E aí ele vai ficar mais caro. Certo? A ponto até de você se compra com 10 títulos, com 10 IPCAs 26 hoje, compra 16 IPCAs 35, pode acontecer, por exemplo, na taxa cai para 5%. Todo mundo fica em 5%. Tá? E aí o que acontece? O seu IPCA 35 vai ficar mais caro e talvez você não compre mais 16. Você compre 14 ou 15. Tá? E no raciocínio anterior, se a taxa subir, o mercado reestressar, aí você pode, ao invés de comprar 16, comprar 17 ou 18. Eu não sei. Não tem como saber qual vai ser o próximo movimento das taxas, pessoal. Tá? Mas eu quero agradecer bastante aí aos comentários. Não fiquem desmotivados se eu critiquei algum comentário, tá? Não é isso. A gente quer aqui buscar pensar e buscar a melhor possibilidade, né? Já que a pessoa se decidiu, não, para mim é melhor o 35. Então eu vou realocar a minha carteira. Eu achei boa ideia, certo? Se o seu perfil é para o 35. Só que também tenho que dizer o seguinte: troquei. Estou com muito mais títulos no 35 do que no 26. Estou feliz, estou tranquilo. E aí a taxa começa a subir, ó. E aí você vai, entre aspas, estar perdendo mais no 35 do que no 26, porque o 26 ele ia ficar parado como um reloginho. Então tá vendo, pessoal, como o objetivo do investidor e a cabeça do investidor é o negócio mais importante? Porque qual é o melhor para ele? Talvez seja parecido comigo, né? O melhor para mim é longo prazo. Eu não tenho mais dúvida disso, certo? Mas eu tenho um tempo de investimento, um background, já fiz muita marcação a mercado, já fui, entre aspas, trader de tesouro. Maiores erros de investimento na minha vida foram os meus resgates. Eu sempre digo isso. Os meus maiores erros foram os meus resgates, certo? E os investimentos que eu fiz no Tesouro Direto, não me arrependo de nenhum deles. Nenhum. De resgate, me arrependo de praticamente todos. Tá? Agora é claro, né? Uma troca não, aí eu não considero resgate, tá? Porque o dinheiro ficou no tesouro, tá? Bom, então é isso, minha gente. Saiu bem mais do que 5 minutos, mas se vocês querem cases assim, deixem nos comentários, tá? Que a gente pensa aqui com carinho, tá? Mas assim, deixa as opiniões em contraditório também. Alguma coisa, a gente não vai concordar com tudo, né? Aí eu peço escusas, tá? Não quero ferir ninguém, mas a gente tem que colocar aqui as informações e continuem contribuindo aí, porque o contraditório é importante, faz parte, tá? A gente só não quer saber de política. Aqui a gente quer falar de investimento, tá? É investimento. Política, eu não sei absolutamente nada. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.